Aí galera, vamos lá? Muito bem, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa vida, biogeografia mundial, legal? Uma aula importante, né? Ainda dentro da chamada geografia física, né? Ou geografia da natureza, a gente pensar um pouquinho, tá? As grandes formações naturais do nosso planeta, ok? Obviamente nós vamos pensar as formações continentais, né? As formações terrestres, né? Pensando principalmente no que diz respeito à, à vegetação, né? Ou seja, as grandes formações vegetais, tá? Muito bem. Opa, peraí. Então, avançando aqui, pessoal, a gente tem um primeiro mapa bastante importante que vai trabalhar a distribuição das formações vegetais do mundo. O que é importante a gente entender? A vegetação ela é uma resposta, né, um reflexo da combinação de uma série de fatores, ok? Porém, o clima, inclusive eu coloco em destaque aqui, o clima é um fator fundamental, né? Fundamental para a determinação, a definição, a caracterização, né? É, do, das formações vegetais, ok? Ou das paisagens vegetais. Não somente o relevo, obviamente, a hidrografia, o tipo de solo, né? Enfim, todos esses elementos, essas características, elas são responsáveis pela configuração das formações vegetais. Mas o clima ele é muito importante, né? Porque o clima ele exerce influência direta, por exemplo, sobre a umidade presente nessas regiões, né? Ele exerce influência direta sobre o índice de precipitação, ok? Sobre a disponibilidade de condições, né, mais favoráveis ou menos favoráveis à biodiversidade, né, maior ou menor biodiversidade. Então o clima ele é um fator essencial, tudo bem? Repito, não somente, mas ele é um fator preponderante aqui para as formações vegetais. E aí você vai perceber através desse mapa, né, que há uma relação direta com as chamadas faixas climáticas ou zonas climáticas, né? Então, por exemplo, as formações tipicamente florestais de grande porte, né, densas, né, com elevada biodiversidade, elas estão concentradas nas regiões intertropicais, como exemplo da floresta equatorial e tropical, ok? As savanas, né, no Brasil nós chamamos de cerrado, tá? Também são importantes, né, e dispostas, percebam, nessa região intertropical, tá? Bom, outros fatores eles também exercem influência, como é o caso da altitude, quando você observa as formações, né, que ele chama de vegetação de altitude, ok? Essa vegetação de altitude ela é proporcionada pela mudança das condições atmosféricas em função da altitude. Então perceba, o clima exercendo preponderância, tá, no que diz respeito às formações naturais, beleza? Então a ideia é essa, né? Por exemplo, quando você observa aqui, ó, floresta boreal, né? As grandes florestas, tá? São as maiores florestas do mundo, né? Não são florestas tropicais, obviamente. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, né? Mas a floresta boreal ou a taiga, tendo aqui a taiga russa, né, como a maior floresta do mundo, elas são típicas de regiões de clima temperado frio, né? Percebam que mais ao norte você tem a, a presença da tundra, né, que é típica de clima polar. Então é essa a ideia que eu estou colocando, né? No sentido de que nós temos que perceber que o clima, temos que entender e lembrar que o clima é um fator preponderante para a determinação das formações vegetais, beleza? Não somente, mas ele é preponderante. Bom, nós vamos concentrar nas chamadas formações florestais no primeiro momento, né? E a gente já começa aqui com uma ideia fundamental, né, e importante no que diz respeito à forma como nos relacionamos, né, com essas formações, ok? Coloco alguns dados, né, elas representam algo em torno de 30% da superfície terrestre, tá? No mapa anterior você vai perceber. Aqui nós temos florestas, aqui nós temos florestas, estas regiões apresentam florestas, tá? Então, repito, são formações de médio para grande porte, tá? É isso que nós chamamos de formações florestais, ok? Como eu coloco ali, ó, predomínio de formações de médio e grande porte. Outra característica importante é a diversidade biológica. Lembrando que a diversidade biológica ela é maior
quanto maior a média térmica e quanto maior a umidade. Portanto, a diversidade biológica ela é muito grande em regiões intertropicais. Ela reduz, né, no que diz respeito à ampliação da latitude. Então, por exemplo, a taiga, né, floresta boreal, ela apresenta menor diversidade biológica, tudo bem, do que a floresta equatorial, ok? Em função desses elementos que eu coloquei para vocês, esses fatores, né? Ou seja, a temperatura, a média térmica e a umidade. Quanto maior a média térmica, quanto maior a umidade, maior será a diversidade biológica, beleza? Bom, e nós temos também um expressivo processo de ocupação dessas regiões, né? Destas florestas ou dessas formações florestais. Ou seja, ao longo do tempo, nós ocupamos esses espaços promovendo aquilo que se denomina desmatamento, a remoção da formação original. Legal? Percebam que ele vai apresentar aqui o que ele chama de área ocupada por florestas, né? Entre 1990 e 2015, uma redução percentual, ok? Significativa, né? Algo aí próximo a 32%, né? Que cai para algo inferior a 31%, né? Um pouco superior a 30%, beleza? Em termos relativos, né, isso não seria expressivo, mas em termos absolutos é bem significativo, tá? Ou seja, existe uma redução expressiva das áreas ocupadas por formações florestais no mundo. Quais as razões? A maneira como nós ocupamos, como nós transformamos estas áreas, que é a chamada forma de ocupação e uso do solo, tá? Então significa você transformar uma área de floresta, por exemplo, em áreas de agricultura, uma área de floresta em áreas de pastagens, tá? Ou seja, você muda a forma de ocupação daquela região, beleza? A exploração madeireira, importante, né? Historicamente aí é uma atividade econômica muito importante, né? Desde a geração de energia com carvão vegetal, né? Até hoje a própria indústria madeireira e a indústria de papel, né? A indústria de celulose, ok? A expansão agropecuária, que está entre os principais fatores, né? Eu diria que é o principal fator, tá? De transformação destas formações florestais ou de mudança no uso e ocupação do solo, ok? A exploração mineral, né? Quando você abre grandes frentes de mineração, você proporciona a abertura de frentes de ocupação, né? E, consequentemente, a transformação desses ambientes e as obras de infraestrutura, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, uma usina hidrelétrica, né? São todos pontes, né, para processos de ocupação em áreas de florestas, beleza? Todas as formações que nós vamos desenvolver, que nós vamos caracterizar aqui, pessoal, elas apresentam esses problemas, alguns mais, outros menos. O que eu quero dizer, em algumas formações o maior problema é a exploração madeireira, em outras formações o maior problema é a expansão agropecuária, tudo bem? Em algumas formações você tem a junção de alguns desses problemas, as obras de infraestrutura, a exploração mineral, a agropecuária, a exploração madeireira. Vou dar um exemplo. Na Amazônia, todos esses 4 fatores são fundamentais para entendermos o processo de uso e ocupação daquela região. Então você tem as frentes pioneiras agropecuárias, a exploração madeireira, a queimada, a exploração mineral e as grandes obras de infraestrutura atuando em conjunto, atuando, né, simultaneamente, enquanto processos, né, de mudança no uso e ocupação do solo, beleza? Então a gente tem que pensar especificamente cada uma das formações, obviamente, tentando perceber quais são os principais fatores ou qual o principal fator de uso e ocupação ou de mudança no uso e ocupação destas áreas, beleza? Bom, aqui você tem um mapa bem interessante, né, que ele chama de áreas originais e áreas remanescentes, tudo bem? Então, essas áreas ocupadas, né, pelo verde claro, que ele chama de 8.000 anos, né, 8.000 anos atrás, são as chamadas áreas originais, ok? E o que ele demonstra, né, como atualmente, são as chamadas áreas remanescentes. Vamos a um exemplo bem próximo da gente aqui, ó. Toda essa região aqui é chamada região de Mata Atlântica, tudo bem? Então, o que nós temos aqui nessa área, nesse verde clarinho, pessoal, é a Mata Atlântica original. Hoje, o que resta de Mata Atlântica? Alguns números aí mais próximos, em torno de 10%, tudo bem?
Já vi números em torno de 5, em torno de 3, em torno de 13, em torno de 15, né? Mas em média algo próximo a 10%. Depende da metodologia de obtenção dos dados, né? Mas de qualquer forma, algo próximo a 10%. Então você praticamente não percebe essas áreas em verde escuro aqui. Na Amazônia, por exemplo, você já tem uma área em verde mais escuro bem expressiva. E as áreas em verde claro, que são as áreas originais, né, as áreas desmatadas, elas estão nas bordas, né? Aqui, por exemplo, né, na América do Norte, ó, percebam que essa grande formação, né, as florestas temperadas, as florestas boreais, né, nessa região, vem sendo desmatadas. A Europa, olha que interessante, a Europa praticamente não tem formações originais, beleza? Então é muito importante. A África, olha que interessante, ó, também o verdinho escuro, tá? Bem no miolinho, bem aqui no centro, sendo que todas essas porções já foram ocupadas, o mesmo no sul e sudeste da Ásia. Então o que nós percebemos a partir disso? Um intenso processo de uso e ocupação e de alteração destas formações, pelas razões que eu mencionei anteriormente, beleza? Bom, a gente vai fazer uma caracterização de cada um deles aqui, pessoal, e é simples, né? É uma descrição, tá? Então não tem grandes novidades, não tem grandes conceitos, né? Ou conceitos mais complexos aqui. É uma caracterização, uma descrição pura e simples, tá? As imagens que eu trago, né? Elas trazem sempre uma fotinha, né? Algo próximo àquilo que representa a formação, mas principalmente o mapa, tá? Esse mapa, na verdade, é aquele primeiro mapa, ó, é esse primeiro mapa aqui, só que isoladamente. Então você tem somente as florestas equatoriais, somente as subtropicais, tudo bem? Então é esse mesmo mapa, só que individualmente, beleza? Então é importante para a gente poder localizar estas formações. Florestas equatorial e tropical, como disse, né? Dentro da chamada faixa latitudinal intertropical, as regiões onde elas são predominantes, América do Sul, com a floresta amazônica principalmente, né? Aqui com a chamada Mata Atlântica, já destaco essas duas formações no Brasil, ok? As florestas centro-africanas, aqui nessa região, e sul e sudeste da Ásia, tá? Nessa porção aqui, um pouquinho aqui na Índia, mas principalmente aqui na Indonésia, Malásia, né? Papua Nova Guiné, toda essa região aqui, até um pouquinho aqui no norte da Austrália, tá? Também serão encontradas, beleza? As características fisiográficas, né? As características típicas, né? Latifoliada, que são folhas largas, ok? Essas folhas largas, elas têm funções importantes, né? Elas melhoram a captação da luz, né? E elas impedem o contato direto da chuva com o solo, ok? Então elas fecham essa vegetação, né? E impedem, portanto, esse contato direto que desagrega solo, né? E pode provocar problemas, tá? Já que esses solos são muito frágeis. Ombrófila, né? Que ela é fechada, sombria, tá? Fechada, abafada, sombria. E perenes são sempre verdes, né? Perenes, elas se mantêm aí sempre verdinhas, beleza? Elevada diversidade biológica, como eu comentei com vocês, né? Isso se dá em função das elevadas temperaturas e da umidade. E os elevados índices de desmatamento, como ficou claro no mapa que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica, tá? Floresta equatorial centro-africana, as florestas do sul e sudeste da Ásia, vem sofrendo com o desmatamento. E aquelas razões, avanço de agropecuária, o processo de exploração mineral, tudo bem, e obras de infraestrutura, são todos os fatores, né, todos as forças, tá, que impulsionam os processos de ocupação destas formações, beleza? Floresta subtropical e temperada. A subtropical é uma floresta de transição, ok? E as florestas temperadas, tá? Que na verdade são as florestas típicas das chamadas regiões temperadas. Então, faixa latitudinal temperada. Tem diferenças, né? Porque na verdade elas são mais influenciadas pela maritimidade, ok? Mas elas se interiorizam em determinadas regiões também, como é o caso da Europa principalmente, beleza? Então, América do Norte, boa parte da Europa Ocidental, Europa Central, as grandes planícies, né, que se estendem pelo continente europeu, leste da Ásia, né, então lá na China, ali no Japão, tá? Alguma coisinha aqui na América do Sul, né, mais aqui na Argentina, mais ali na região subtropical, né, sul do Brasil, Uruguai, você vai encontrar alguma coisa, tá?
e algumas regiões na Austrália também, né? Nessa porção, repito, mais a sudeste do continente australiano, né? Quando eu falo continente australiano, porque a Austrália é a porção continental da Oceania, beleza? São decíduas, né, ou caducifólias. Essa é uma adaptação dessa vegetação. Então, como é de clima temperado, as 4 estações do ano são muito bem definidas, ok? Essas 4 estações do ano bem definidas, bem demarcadas, significam que no outono a vegetação se prepara para o inverno, já que o inverno é rigoroso. Então ela perde as folhas, são chamadas folhas decíduas ou caducas. Perdem as folhas para se preparar para o inverno rigoroso quando vem a neve, beleza? Também elevados índices de desmatamento, percebam, né? Observe as regiões onde elas estão, ó, aqui na costa leste americana, Grandes Lagos, grande parte da Europa Ocidental, boa parte da China, né, essa China Oriental. Então tem um fator interessante aqui que é a urbanização, né? Então são áreas intensamente urbanizadas. Isso significa que a exploração madeireira já passou por ali, que a exploração agropecuária já passou por ali e a conformação de grandes cidades, né, representa hoje o principal uso ou a principal forma de uso e ocupação desses espaços, beleza? Florestas coníferas, boreal ou taiga, aquelas que eu comentei com vocês, ó, então elas estão basicamente aqui nas porções setentrionais, pessoal, do continente americano, da Ásia e da Europa, ok? Que é o que eu coloco aqui, né? Elevadas latitudes, então ali superiores a 40 graus, né, até 70 graus, algo próximo a isso, ok? Como eu disse, as porções setentrionais de Ásia e Europa e da própria América, com destaque para o Canadá. E no caso da Ásia e Europa, destaque para a Rússia. Também na Península Escandinava, né, Suécia, Noruega, Finlândia, né, toda aquela região Islândia, né, toda aquela área ali, você vai encontrar a floresta de coníferas, também chamada boreal, também chamada de taiga, né? Característica principal, pessoal, dessa ideia de conífera, né, são os pinheiros, ok? Ou seja, esse tipo de vegetação aqui, né, em forma de cone, que é também uma adaptação, né, quanto ao clima, tá? Ou seja, isso dificulta o acúmulo de neve, ela suporta um pouco mais, né? Predomínio de pinheiros e abetos, né, que são as duas principais espécies, então ela é uma formação homogênea, tá? Isso é muito importante, né? Tem pouca diversidade ou baixa diversidade biológica. Aciculifoliadas são folhas em forma de agulha, que é também uma adaptação. Então a folha, ela tem a forma de agulha e ela tem uma espécie de cera, tá? Que a envolve, né? Enfim, como adaptação ao rigor climático. Perenes também são sempre verdinhas devido a essa adaptação. São importantes regiões, né, de exploração madeireira e celulose, como ele coloca aqui pra gente, ó. Os maiores produtores de papel e celulose do mundo. Então percebam, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Todos esses países onde, todos não, né? Grande parte, China, Estados Unidos, Japão, quer ver, Finlândia, Canadá e Suécia, né? Esses onde a floresta de conífera se apresenta, beleza? No caso ali ele coloca Brasil, Coreia do Sul, né? A Itália, nessas regiões as coníferas já não são significativas, tá? Aqui no Brasil nós chamamos de araucárias, mas araucárias já praticamente inexistem. O Brasil se coloca ali como um grande produtor de papel e celulose, na verdade através do eucalipto, né? Do cultivo de determinadas espécies voltadas para a produção de papel e celulose, beleza? Savana, pessoal, é importante, né? A savana é o que nós chamamos aqui no Brasil de cerrado, coloca uma imagenzinha aqui, né? Mas as savanas, elas são tipicamente de clima tropical, duas estações bem definidas, tá? Essa é a savana africana, percebam que grande parte do continente africano é contemplado, né, por essa formação, repito, uma formação tipicamente tropical. Duas estações do ano significa que você tem uma estação quente e úmida e uma estação fria e seca. Na estação quente e úmida, a vegetação se desenvolve. Na estação fria e seca, a vegetação cessa o desenvolvimento. É isso que explica os chamados troncos secos e retorcidos, né? Essa vegetação que toma uma conformação, tá, bem peculiar, porque ela desenvolve numa parte do ano, outra parte ela para de desenvolver. Depois ela desenvolve mais um pouco, depois ela para de desenvolver. E aí ela vai assumindo essas feições, né, tortuosas, beleza? Bom, África, Índia, Austrália, Brasil. No Brasil, lembrando que é o nosso cerrado, ok? Brasil central, clima tropical típico, tá?
normalmente em 3 estratos, né? Um extrato herbáceo, composto por gramíneas, tá? Como você percebe na própria imagem, predomínio de gramíneas. Um extrato arbustivo, né? Arbusto de pequeno e médio porte. E um extrato arbóreo próximo aos cursos d'água, tá? E as encostas úmidas, são chamadas matas ciliares ou matas galeria, tá? Que são essas matas que acompanham os cursos d'água. E nas encostas úmidas, nas encostas dos planaltos, das chapadas, né? Enfim, nessas encostas onde você tem maior umidade, o desenvolvimento de uma vegetação de maior porte, beleza? Intensa ação antrópica, são intensamente alteradas e o fator principal é a expansão agropecuária, tudo bem? Então você tem, por exemplo, no Brasil, uma alteração bastante expressiva, tá, da formação do cerrado em função da expansão do cultivo da soja, né? Não somente, mas a soja é o principal, tá? Que avança ocupando essas áreas devido à facilidade de ocupação. O que eu chamo de facilidade de ocupação? É muito simples você promover o desmatamento de uma região como esta, de uma formação como esta, beleza? E aí você consegue viabilizar mecanização, você consegue corrigir o solo, você consegue utilizar os cursos d'água para irrigação, então você tem fatores ali que favorecem a expansão agropecuária, tá? De forma muito significativa, beleza? Bom, estepes, pradarias, né, ou campos, ok? Bem tranquilo, tá? Essas regiões, elas já são típicas de climas áridos e semiáridos e mais interiores, tá? Então percebam lá no mapinha como você já está no interior dos continentes, beleza? Então são regiões um pouco mais severas, né? Menos úmidas, né? Ou seja, você tem ali índices pluviométricos já bastante baixos, ok? Tipicamente áridos e semiáridos. Então o relevo ele é relativamente plano, tá? Esse relevo ele favorece, tá, o desenvolvimento dessa formação associado ao clima seco, né? Seco ou semiúmido, tá? O que proporciona, enfim, uma vegetação de pequeno porte, pequeno para médio porte, tá? Coloca ali algumas regiões, a Europa Oriental, a Europa mais, né, ali próximo à Rússia, por exemplo, as estepes russas, né? A América do Norte, nas planícies centrais, também chamadas de praire, tudo bem? Ásia são denominados de estepes ou pradarias, tá? Aí tem diferença em relação à umidade, né? Nas estepes, normalmente, você tem menores índices pluviométricos, tá? E nas pradarias, um índice pluviométrico um pouco maior, tá? Mas, enfim, é basicamente a mesma formação. Lá no continente africano, essa faixinha aqui, ó, chamada Sahel, tá? Que é a transição entre o deserto do Saara e a savana, tá? Então, uma faixa semiárida de transição, beleza? No Brasil, na Argentina, chamamos de pampas, né? Campanha gaúcha aqui no Brasil, tá? Pampas, né? Argentina e Uruguai, legal? E é uma formação, né? Em função do relevo, como eu coloco, relativamente plano, que favorece, né? A atividade agropecuária. A criação de gado, tá? Gado extensivo, já que se trata de pastagens naturais, e o cultivo de grãos devido à facilidade para a mecanização, legal? Então são áreas ocupadas, repito, pela agropecuária, tá? Normalmente extensiva e altamente mecanizada, beleza? São áreas que sofrem bastante, né, devido a essa facilidade de ocupação. A vegetação mediterrânea, bom, é redundante, né, mas típicos de clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é um clima bastante peculiar. Aqui no mapa fica bem pequenininho, bem difícil de enxergar, né? Mas é uma manchinha aqui, ó, em torno do mar Mediterrâneo, uma manchinha aqui na região da Califórnia, tudo bem? Manchinhas aqui na região próxima ao Chile, tá? Aqui na África do Sul, ok? Ou no sul da África, né? Tem algumas áreas, algumas manchinhas também na Austrália, beleza? Então aqui no Mediterrâneo, que é um clima bastante peculiar. Como a gente já comentou, né, na aula de clima, ele é um clima temperado, mas ele tem comportamento de clima tropical, ok? Então ele tem lá 2 estações do ano melhor definidas, porém elas são invertidas. Os verões eles são quentes e secos, né? E os invernos são amenos e úmidos, né? Então não são invernos muito rigorosos, por isso que eu chamo de amenos, né? E são úmidos, tá? Então é comportamento de clima tropical, mas você tem a estação seca e chuvosa invertidas, né?
os índices pluviométricos eles são reduzidos, né, o que leva a essa formação arbustiva e gramínea, né, herbácea arbustiva, legal? São chamados de maquis e garrigues, né, arbustos e gramíneas. E são regiões importantes para a produção agrícola ali no sul da Europa, né, com a vitivinicultura, as frutas, né, aqui no Piemont andino, né, na Argentina, no Chile, tá, onde você vai encontrar esse clima, tá, esse clima de encostas, né, próximos aí às montanhas, né, onde você tem, por exemplo, o cultivo da uva, como eu mencionei, e das oliveiras, né, produção da azeitona, né, aí pro azeite, né, e óleos, beleza? Então é uma regiãozinha, é um clima bastante interessante. Também sofre, né, com certa ocupação, mas em função de normalmente se encontrarem em encostas montanhosas, né, ele acaba impedindo, né, amplos e intensos processos de ocupação. A tundra, pessoal, a tundra é uma formação típica de clima muito rigoroso, muito frio, né, elevadas latitudes, tá? Ele vai ser encontrado lá no extremo norte, tudo bem, na região do Ártico, tá? Até destaco aqui a questão da Antártida, né? Da Antártida não, a Antártida é considerada uma região desértica, tá? Um deserto frio, tudo bem? Isso é muito importante, tá? No caso, na região do Ártico, norte da Europa, extremo norte da Rússia, extremo norte do Canadá, tudo bem? Essas regiões onde nós vamos encontrar a tundra, tá? E em regiões montanhosas também, tá? Lá próximo ao topo das montanhas, antes da neve eterna, você encontra também a tundra. Observe pela imagem que é uma vegetação bem pobrezinha, né? Rasteira, tá? De pequeno porte, musgos líquens, né? Pequenos arbustos e algumas flores, ok? É uma vegetação que permanece grande parte do ano congelada, tudo bem? Ela vai se desenvolver no curto verão, é um verão ali de 2, no máximo 3 meses, tá? Onde você tem um aumento da média térmica. Olha que interessante, as temperaturas elas vão até em torno de 3 a 12 graus, tudo bem? Ou seja, né, esses são os verões, tá, dessas regiões. E uma outra característica importante é o chamado permafrost, né? O permafrost que é um solo congelado, né? Também chamado pergelissolo, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Aqui são as coberturas de permafrost, as regiões que eu acabei de comentar, ó. Extremo norte do Canadá, extremo norte da Rússia, extremo norte da Europa e algumas regiões montanhosas, que é o Himalaia, beleza? Então você tem a distribuição do permafrost, que é esse solo congelado, tudo bem? Ele descongela em determinados períodos, mas em alguns períodos, né, lá que ele chama de contínuo, tá? Ele é permanentemente congelado, beleza? Ele é importante, né, para retenção de metano, né, através da decomposição da matéria orgânica no próprio do solo, né, enfim, própria dessa formação, própria da tundra, legal? Bom, avançando aqui, bem tranquilo, vegetação de altitude, tá? Já comentamos, quanto mais alto, mais frio. Olha lá o que eu comentei, ó, onde você tem a formação da tundra, já é aqui chegando, tá, nas altitudes mais elevadas. Bom, essa vegetação, ela responde a uma característica climática das regiões montanhosas, quanto mais alto, mais frio, tá? E, portanto, você tem uma média aí de queda de a cada 1000 metros, né, em torno de 6 graus, tudo bem? Então é uma queda expressiva, né? Mas de qualquer forma, o que determina, né, uma mudança no comportamento do clima, beleza? Bom, e aí a vegetação ela vai responder a isso. Então você vai ter desde as florestas coníferas, né, até passando aí por pradarias, tá? Chegando na tundra. Então o fator aqui, o elemento fundamental repito, a altitude. Legal? Bom, aí desertos são importantes, né? Os desertos. Espera aí, deixa eu arrumar aqui, porque ele deu um pulinho aqui. Os desertos eles são importantes, né? Eles são formações que tem um padrão de distribuição, ok? Por exemplo, você tem os desertos quentes, olha que interessante, a gente falou na aula de clima, né, que eles acompanham as chamadas áreas de alta pressão subtropical. Essas regiões aqui, ó, entre os trópicos, né, ou melhor, nas linhas dos trópicos, Câncer e Capricórnio. Olha como é que tem um padrão de distribuição.
Esse padrão de distribuição ele se dá, repito, devido às áreas de alta pressão, que são aquelas correntes de subsidência, né? É o ar frio de elevadas altitudes que desce, forma os anticiclones, impede a formação de nuvens, né? A concentração de umidade, ok? E, portanto, ele acaba proporcionando a formação dos desertos. Aí, isso que eu queria. A formação dos desertos, beleza? Então é muito importante, tá? É um padrão de distribuição. Bom, a característica fundamental dos desertos são os baixos índices de precipitação, ok? Precipitações aí até 250 milímetros anuais. Até 250 milímetros anuais você tem precipitações ou índices de precipitação pluviométricos típicos de desertos. Essa é a principal característica do deserto, legal? São desertos quentes, frios ou costeiros, ok? Bem tranquilos, né? Os desertos quentes, percebam, né? São esses desertos que acompanham aí as linhas dos trópicos, ok? Os desertos frios, pessoal, são regiões no Ártico, né? Como eu comentei na Antártida também, né? Não destaquei, mas ali no mapa ele apresenta desertos na Ásia Central, tá? O deserto de Gobi é um exemplo, tá? Ele não dá o nome do deserto de Gobi ali, mas o deserto de Gobi é um exemplo de deserto frio. Tem uma característica interessante, né, que os desertos quentes eles apresentam elevada amplitude térmica diária, né? Muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Por quê? Porque o solo não retém, tá, o calor. São solos arenosos, compostos predominantemente por sílica, silício, que é o mesmo material do vidro, tá? Então é como se o solo fosse um espelho, tá? Ele reflete o calor, não absorve esse calor, então ele perde muito rapidamente na ausência do sol, legal? Então à noite as temperaturas são muito baixas. E nos desertos frios você tem amplitude térmica anual, tá? Períodos muito quentes, períodos muito frios, tá? Então é uma característica que distingue esses tipos de desertos. E os desertos costeiros pela ação das correntes marítimas frias que passam próximo dos continentes. Um bom exemplo é o Atacama, tá? Promove a chuva no mar, né, no oceano e impede, portanto, a concentração de umidade no continente. E cadeias montanhosas ou planaltos, né? Ou seja, que vão impedir a entrada da umidade, tá, proveniente dos mares, beleza? Formando esses desertos chamados desertos costeiros, beleza? Bom, e aqui, para concluir, um outro conceito importante, né? Os chamados hotspots, ok? O hotspot, pessoal, aqui tem que ter o cuidado para não confundir com o hotspot, né, da geologia. Hotspot da geologia é uma coisa, tá? O hotspot da biodiversidade é uma outra coisa, ok? Hotspot de biodiversidade, pessoal, são chamadas áreas críticas de biodiversidade. Então são regiões que apresentam elevada biodiversidade, mas também apresentam elevado risco de extinção, ou seja, elas foram muito alteradas, tudo bem? Então por isso que o conceito ele também é denominado de áreas críticas da biodiversidade. É um conceito ligado à ecologia, né? Para demonstrar a gravidade, né, dos processos de ocupação em determinadas regiões do mundo. Ele apresenta aqui os 35 hotspots presentes no mundo em 2018, sendo 2 no Brasil, né? O Cerrado e a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, como eu disse, acredita-se que resta algo em torno de 10%, o Cerrado acredita-se que resta em torno de 20%, tá? Das formações originais. Quais são os critérios para definição, para caracterização do hotspot, pessoal? O elevado endemismo, ou seja, espécies próprias, tudo bem? Mais de 1.500 espécies vegetais vasculares, né? Ou seja, de espécies próprias daquele ambiente, beleza? E mais de 70% de alteração antrópica, no mesmo sentido, mas em outras palavras, ao menos 30% de área original remanescente, beleza? Então isso demonstra a elevada importância para a diversidade biológica, o elevado endemismo, espécies próprias, endêmicas, ok?
e o elevado grau de alteração. Esses hotspots, eles são, né, eles estão distribuídos, né, em grande parte do mundo. Eu ia dizer que eles são presentes, né, em grande parte do mundo, mas percebam como eles são muito mais evidentes na faixa intertropical, onde você apresenta essa elevada diversidade biológica, tá? Então é um conceito importante para chamar a atenção para os danos ambientais causados em determinados biomas, em determinadas formações. Legal? Então, repito, nessa aulinha, né, chama biogeografia, justamente por isso, é a caracterização, tá? A descrição das formações vegetais, ok? Do ponto de vista espacial, localizar e, obviamente, caracterizá-las, beleza? Valeu, galera, até a próxima, um abraço.